Um tema que foi levado a público pelo vereador Nego Manarim de uma roçadeira que já foi adquirida há 2 anos. É uma emenda parlamentar do deputado Fernando Krellen, solicitada pelo vereador Nego Manarim. Essa roçadeira ela está no pátio da Secretaria de Obras, no tempo, pelo registro feito e publicado pelo vereador Nego Manarim. Nós queremos agradecer por estar aqui na Rádio 105 FM para dar detalhes sobre este patrimônio público. E também o vereador Nego Manarim, que passou por uma cirurgia recentemente. Vereador Nego, bom dia, Rádio 105 FM. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Rádio 105 FM. Como é que está o vereador aí, Nego Manarim, depois aí da cirurgia, a recuperação? Marcos, estou bom, assim, andando de bengala ainda. Sim, tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um cuidado, o médico me falou que precisa talvez 6 meses, né? Sim. A recuperação é lenta, mas me sinto bem melhor e, graças a Deus, estou passando bem, andando de bengala por uma garantia, né? Sim, sim. Não é que é tanto principal. E também já quero aproveitar a oportunidade, Marcos, de agradecer a minha família e os vizinhos, colegas, todos que me visitaram, que mandaram mensagem. Assim, fiquei muito contente, porque a gente percebeu que tem muitos amigos. Sim, sim. Então, a gente tem que agradecer a todos, né? Principalmente a família, os vizinhos e os amigos, tá? De momento seriam 3 meses, mas aí você já Marcos, retornou aos trabalhos. Eu teria testado até dia 10 de março, sim. Mas eu fiquei 40 dias dentro de casa. Sim. Eu sempre fui de sair bastante. Imagina. Então não tinha mais condições de ficar dentro de casa. Sim, sim. Porque a gente é acostumado a sair. Então eu resolvi começar a trabalhar antes, porque se eu posso sair, então eu posso exercer o meu cargo. Sim. Claro que talvez a gente não pode visitar obras devidamente por não poder andar muito, né? Então a gente às vezes deixa alguma coisa de fazer, mas dentro da Câmara a gente pode fazer o que é necessário. Seu Nego, só relatando um resumo, Como é que foi a cirurgia, até para que o ouvinte aqui tenha esse conhecimento? A cirurgia foi boa, Marcos. Acho muito essencial. Vale a pena fazer. Eu vou dizer para todos os ouvintes, eu estava mais de 5 anos com esse problema. Isso era? No quadríceps. No quadríceps. Eu botei prótese, né? Uhum. Daí eu já era uns 5 anos, mas estava esperando pelo SUS. Isso percebi que nunca ia acontecer, né? Olha só. Então, aonde foi armado, eu fiz a cirurgia lá em Curitiba, no Hospital Novo Mundo. Uhum. Muito bem sofisticado, muito bem atendido. Claro, a gente tem que pagar. Sim. Mas talvez se tivesse feito pelo menos uns 2 anos antes, hoje eu estaria bem melhor, poderia trabalhar bem melhor, tá? Sim, sim. Que bom. Vamos aqui, a minha pergunta até para iniciar, houve uma solicitação por parte da administração da prefeita Chica para a compra dessa roçadeira ou já veio indicado aí pelo deputado? Não, Marcos, na verdade, quando veio a emenda parlamentar, a ideia foi minha, na verdade, assim. Sim. Quis passar para as associações, como tinha sido passado antes. Cada associação, o dinheiro era pouco, na verdade, 100 mil reais, não faz muita coisa, né? E conversei sim com a prefeita. Foi comprado 5 roçadeiras de trator, distribuído uma a cada associação, que tem 5. Nessa emenda? Nessa emenda. 5 perfurador palanque, né? Para fazer buraco. E depois a intenção foi minha, mas eu falei de comprar uma roçadeira, que nós temos muita dificuldade no município de Salete para roçada de estradas. Sim. E essa roçadeira, ela funciona muito bem. Assim, tem a conversa que não funciona, mas funciona. O problema que está acontecendo, a prefeitura não tem trator disponível, não tem hoje, teria na época. Mas alegava que tinha esse trator, era usado para puxar lixo aqui da praça, né? Sim. Quando eu também não sou contra eles fazer esse trabalho, porque se tirasse 2 dias por semana
o trator para colocar na roçadeira, resolvia bastante o problema. Sim. Essa roçadeira foi testada, eu não fui ver, para falar a verdade, não fui ver, mas diz que funciona muito bem, e só que o trator estava com o motor muito ruim. Outra coisa, talvez, que falta, o tratorista não tem experiência, não vou criticar, porque eu tenho trator também, a gente sabe que quando pega um implemento novo é dificultoso para trabalhar, né? Sim, sim. Mas que ela funciona bem. O que me deixou revoltado, Marcos, é um implemento que foi pago R$49 mil na época. Sim. Hoje eu acredito que ela está em torno de 80, 90 mil reais. E ela poderia ter parada, mas ela não é grande que não poderia ficar lá no ladinho debaixo do rancho. Ou até mesmo colocar uma lona por cima dela. Hoje ela está no tempo. Ou né? colocar uma lona, exatamente. Quando eu falei que era abandonada, quando eu fiz a matéria, abandonado porque você pode lá ver, talvez que hoje está amparo. Sim. Mas ela na foto você pode ver que está lá no tempo. Então quando existe uma máquina seminova, lá no tempo eu considero abandonada. Sim. Por exemplo, a prefeitura não tem condições de fazer garagem para todas as máquinas. Isso a gente sabe. Só que o negócio das máquinas, quando ela é usada diariamente, ela não tem problema tanto. Sim. Agora, quando fica lá parada, praticamente 2 anos, você sabe que isso é uma coisa nova e está lá no tempo jogada. Sim. Vereador Nego, até para a gente destacar, nesse dia que você fez a foto lá, chegou a conversar com o secretário Sandro a respeito dessa roçadeira? Não, Marcos, não cheguei a conversar, até porque, na verdade, eu sabia que não tinha trator. Mas conversado com ele eu tinha conversado no início, sabe? Naquele dia da não, foto ele não naquele estava. dia não conversei com... Eu fui lá, era hora de meio-dia. Sim. Eu acho que eu posso entrar lá porque eu sou um vereador, eu posso fiscalizar, né? Com todo direito, né? Então, eu entrei lá, bati a foto, coloquei no grupo dos vereadores e depois fiz a matéria. Uhum. A gente fica, talvez, tem hora muito revoltado, e quando você fala uma vez, fala duas, não resolve, então a gente faz esse tipo de coisa. Sim. Até porque eu não sei se é a mesma, eu já percebi aqui na rodovia que tem uma empresa, né, que faz essa roçada com um equipamento, eu não sei se é o mesmo equipamento. Falo isso porque numa rodovia, né, ela é até um pouco mais plana, né? Aqui no nosso município a gente vê aí, tem locais que é bastante íngreme, né? Mesmo assim ela é funcional. Não, ela é idêntica a essas que roça a verada do asfalto, Marcos. Uhum. Mas ela é hidráulica, que ela trabalha inclinada também. Sim. Pode ser roçado barranco, pode ser roçado onde é plano, e o serviço é o mesmo. Sim. A questão é a operação do operador que se torna mais difícil, né? Porque você sabe, se for para roçar onde é plano, qualquer um roça. Sim, Mas sim. aonde é inclinado, se eu não me falha a memória, ela tem de 6 ou 9 metros que ela consegue roçar. Então, Puxa. você veja bem, uma roçadeira, vamos botar que roça 6 metros, mas 6 metros é bastante. Sim. Do lado de um trator, me refiro, tem a Serra do Rio Luiz, estão roçando toda semana, cada 15 dias. É um trabalho bem feito. Só que por cima tá ficando aquelas árvores todas, né? Sim, sim, sim. Então não tem como roçar a foice. Eu concordo com E com isso. esse equipamento Com resolveria. esse equipamento resolve o problema. Uhum. Então esse é o meu questionamento. Sim. A maioria dos agricultores fazem a roçada em frente das propriedades, seu Nego Manarim? Olha, Marcos, eu acho até alguns fazem, mas a maioria não faz. Só que eu vou dizer para você que fica bastante complicado. Sim. E vou explicar o porquê. No meu terreno, tem 2 estradas gerais que passam. O meu terreno tem 375 metros de largo. Então veja bem, uma estrada dá 700 metros. E as duas dá 1.400 metros. Sim. Então eu mantenho assim um pouco
mas não é um roçado mesmo, né? Sim. A gente faz o que é possível, mas não faz como deveria de fazer. Sim. Até porque havia o senhor indicou esse equipamento, havia uma solicitação por parte dos agricultores também? Não, exatamente, Marcos. Havia porque a gente percebia mesmo, né? Sim. Então, achava assim que resolveria o problema. Não quer dizer que quando a pessoa tem 50 metros de estrada para roçar, acho que ele tem o direito de roçar. Sim. Agora, tem pessoas que têm bastante estrada, não é bem fácil, né? Sim. Então, a intenção de comprar essa roçadeira foi para acabar com esse problema. Sim. Naquele momento que você conversou com a prefeita, como foi a receptividade dela desse equipamento? Não, ela ficou contente, ela agradeceu, porque é uma coisa que a gente não faz pra gente, sabe? Essa roçadeira eu não comprei pro Nego Manarim, Sim. eu comprei para prefeitura, para o município. Eu comprei não, na verdade a emenda veio do Fernando Crelli. Sim. Você sabe que a gente tem um partido, a emenda também não veio só por causa de mim, a emenda veio por causa do partido também. Sim, sim. Isso você sabe. Então eu não posso chegar aqui e dizer foi eu que consegui. Claro, Foi o foi pedido. eu, porque eu tive em Joinville, fui lá, falei com o Fernando, pedi. Então, claro, isso foi eu, mas existe um partido no meio, né? Sim. E a gente nada que tenta conseguir para o município que a gente queira para a gente, sabe? A gente tenta fazer para ajudar. E aí houve esses pedidos, né? O vereador fez, não foi atendido. Eu acho que desta forma agora que foi feito, né? Você traz a público as condições desse equipamento naquele local. Agora, o que o vereador espera? Marcos, eu espero que o problema seja resolvido. Sei que o trator está no conserto. Sim. Não é de hoje para amanhã também que vai ser resolvido, porque a gente sabe que quando tem uma máquina no conserto, não é sempre que ela sai de um dia para o outro, né? Mas eu espero que agora seja aproveitável, pelo menos, né? Quando voltar esse trator, que seja usado para usar essa roçadeira. Porque eu tenho certeza que vai resolver muitos problemas, desde que o operador saiba trabalhar, né? Sim. Isso também não é tão difícil assim? Ela não é tão difícil, Marcos, mas eu, por exemplo, eu tenho trator, trabalhei muito tempo com trator. Se for para eu operar uma máquina daquela, eu posso dizer para você que eu não sei. Sim. É um pouco complicado, mas se a gente fosse para operar, também ia fazer um curso, né? Ia devagarzinho para testar, porque tudo a pessoa consegue, né? Sim. Desde que ele comece com calma, ele consegue fazer tudo, né? Vereador Nego, já aproveitando, hoje, quais são os pedidos mais frequentes, né, dos agricultores, no geral, para o vereador? Marcos, os pedidos eles vêm frequente e a gente tenta resolver. Não seria tanto pedido, vamos dizer, referente à prefeitura. O mais que me vem pedido é sobre a Celesc, posso dizer para você. Eu tenho até a agenda ali dentro do carro, posso Sim. mostrar para qualquer um. Eu estava 60 dias de atestado, mas eu garanto que eu atendi mais de 20 pessoas que me ligavam por falta de energia. Sim. Mesmo com uma equipe aqui, né? Mesmo com uma equipe aqui. Esse é o meu questionamento também. Eu criticar o Manuel aqui, eu não posso criticar, até porque quando a gente faz o pedido, Sim. ele resolve. Só que eu falei para ele que essa equipe aqui me parece que não está adiantando nada. Sou sincero falar para você. Sim. Toda vez a energia é normal faltar. Não é anormal. Eu digo que é normal. Sim. Agora não para faltar 8, 10, 12 ou 24 horas. Daí já fica normal. O problema é o restabelecimento É o dela. restabelecimento. O agricultor ele está tendo muita dificuldade para fazer a ligação lá para o 0800, Sim.
que acho que eles já fizeram para ter dificuldade mesmo, isso eu conversei com o Manuel, eu falei, Sim. porque bastante vezes o pessoal liga e não consegue fazer a ligação. Sim. Isso aconteceu para mim mesmo, né? Sim, sim. Então eu digo que eles fizeram um sistema lá muito difícil, em vez de facilitar, eles dificultaram para o agricultor. E daí o agricultor, de noite, qualquer hora do dia, liga para a gente tem contato com o Manuel, tenta resolver, bastante coisa foi resolvido. Há investimento que vai ser feito também? Marcos, segundo o Manuel, há investimentos. Por exemplo, a rede de Rio Luiz, ali, eu me refiro ali que ele falou, tá? É para ir 6.000 metros de fio encapado, na alta tensão. Sim. Eles estão, por exemplo, tem muitos que precisam melhoramento de rede, porque uma época era uma coisa, hoje Sim. é tudo diferente a energia, né? Sim, máquinas, né? Máquinas e motores e Sim, coisas. sim. Eles estão atendendo, sempre demora uns dias, né? Mas bastante atenderam já. Então, investimento não é tanto, não. Sim. Eles estão mantendo o que tem. E essa energia, por exemplo, lá por Rio Luiz veio em 1978. Então, os postes, tem bastante postes que é os mesmos. Claro que andaram mudando os transformadores. O pessoal diz, é aquela de 78. Sim. Os postes é os mesmos, fios, cabos é os mesmos, mas foi mudado os transformadores, né? Sim. Que hoje toca. Mas sempre há dificuldade. O agricultor hoje, graças a Deus, ele está se modernizando cada vez mais. Então, claro que vai ter dificuldade. E é preciso esse investimento da Celesc. Lógico, é preciso esse investimento. Qual a sua avaliação do trabalho até o momento do secretário da Agricultura, o Levi Lenzi? Olha, Marcos, a gente assim, eu sou um vereador que venho todo dia em Salete. Sincero falar para você que praticamente todo dia vou na Secretaria da Agricultura. Eu acho que o atendimento dele é bom, assim, tentou fazer e está tentando. Então não tenho dificuldade com ele, sobre a pessoa dele, né? Sim. Eu não posso chegar aqui e dizer não, porque isso, porque aquilo. Eu tenho que falar aquilo que é para mim e que eu vejo, né? Por exemplo, sobre as horas de máquina. Eu posso elogiar, até porque falei na tribuna e falo para você, para todos os ouvintes escutar. Depois que ele pegou de secretário, a máquina de esteira, por exemplo, trabalhou bastante no interior. Antes não trabalhava. Sim. Fazia assim, chão de granja, não posso dizer que não trabalhava, né? Mas foi usada a máquina de esteira até para espalhar pedra. E depois que ele assumiu, essa máquina de esteira trabalhou bastante para a agricultura. Então, acho que estava funcionando bem. Bom, daí você me pergunta, mas foi retirado as máquinas? Tudo bem, concordo. Sim, agora, foi retirado, né? Agora foi retirado, né? É para melhorar. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Sim. Mas não estou aqui criticando que não vai melhorar, tá? Essa foi uma decisão da prefeita, né, de retirar essas máquinas que estavam né, com o secretário Levi. Era você falou ali a máquina de esteira e uma retroescavadeira. Uma retroescavadeira que tinha também. Sim. A minha pergunta também, o vereador Nego Manarim acredita que o Levi Lenzi, ele deve agora sair da secretaria por este fato de ter retirado as máquinas dele? Marcos, é uma pergunta muito difícil para responder. Vou ser sincero falar para você, eu não quero me envolver com o secretário. Sim. Eu me quadro com todos eles, eu não tenho dificuldade, né? Então, para eu dizer que ele deve sair da agricultura, se depois não der certo as máquinas na Secretaria de Obras, provavelmente volta para a Secretaria de Agricultura. Então, eu acho que é um pouco cedo para eu dar essa resposta para você. Sim. Vejo que assim ele está quase sem função, né? Sim. Mas vamos ver se vai funcionar na Secretaria de Obras essas máquinas. Que deveria de funcionar melhor. Eu até entendo, tem mais máquina.
Porque teve um vereador que falou que é melhor na Secretaria de Obras, porque ele foi secretário uma época e tinha 2 máquinas, eles eram em 3 secretários. Então marcava um trabalho para um dia, a máquina quebrava, ficava tudo parado. Concordo também, isso é uma verdade. Mas hoje o município de Salete ele está bem sofisticado de máquinas. Não podemos se basear de uma época atrás para hoje, né? Sim. Então esse é o meu ver. Mas vamos torcer para dar certo. Não estou aqui para dizer que foi errado tirar. Sim. A prefeita tomou a decisão. Ela é a autoridade do município. A gente tem que respeitar. Sim. No meu ponto de vista, vai ficar mais difícil. Mas também não estou dizendo que não vai funcionar. Eu até, só para a gente concluir, eu até peguei um trecho, o vereador Alício, ele disse, olha, os secretários não tem que brigar, ele fez um comentário. Nesse comentário, parece que os secretários não estão brigando, ou houve um desentendimento. Ocorreu uma briga entre o Sandro, que é o da Obras, com o Levi, da Agricultura, até porque eu já até havia mencionado na outra entrevista uma pergunta pelo comentário do vereador Alício, deu a entender que os secretários tinham brigado. Sim, Marcos, eu escutei a conversa, eu estava na sessão, né? Sim. Mas posso dizer para você que eu estava várias vezes na Secretaria da Agricultura, quando o secretário Levi estava lá, o secretário Sandro veio lá pegar os requerimentos e nunca vi eles discutir. Sim. Essa é o que eu posso dizer para você. Eu não vou dizer... Só se está por trás dos bastidores, que a gente não sabe. Sim. Porque, na verdade, o vereador Alício, ele vai sempre na prefeitura, ele está mais a par. Eu não posso responder uma coisa que eu não tenho certeza, tá? Um outro assunto, a gente sabe que a comunidade acaba muitas vezes solicitando diretamente para o vereador e o vereador solicita a administração. A questão das lombadas. Se faz o pedido... é atendido, só que aí depois um outro problema que, né, fora dos padrões. Como é que está toda essa situação, vereador Nego? Marcos, isso é uma verdade. Quero dizer para você, não quero culpar a prefeita nas lombadas. Eu fiz indicação pedindo para colocar lombada, porque os moradores pedem. Sim. E foi colocado. Existe culpado? Existe, posso prometer para você que existe. Mas existe uma pessoa responsável na hora de fazer. Então essa pessoa... para fazer na medida certa. Na medida certa. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, Marcos, eu posso mostrar para você. Está aqui por escrito que quem tirou isso aqui para mim foi o Dr. Renato, o ano passado. Essa lombada pequena, que elas têm 1,50 m, 1,50 m e poucos, ela pode ter de 6 a 8 centímetros de altura, onde eu medi, não vou dizer que foi outro que medi, Sim. Uma lombada, pelo menos, num lugar, tem 14 centímetros de altura. Então, veja bem, uma lombada de 3,70 m de largura, a altura dela é de 8 a 10 centímetros. Então, me deixa... Quase o dobro. Quase o dobro. Deixa o vereador indignado, porque a reclamação é muita. Eu passo todo dia, Salete é uma cidade que está evoluindo muito, e vê muita gente de fora. E já vi muitas reclamações de gente de fora. Sim. A redutor de velocidade precisa, Marcos. Sim. O pessoal diz, Salete é a cidade da lombada. Tudo bem, eu concordo, mas não sou contra essas lombadas. Essas outras aqui no centro também estão um pouquinho fora de padrão, a gente sabe disso. Sim. Mas dá para passar e acho que precisa até, porque evita acidente. Mas dentro dos padrões. Mas dentro dos padrões. Não, assim, não vou dizer que tem demais lombada, não. Sim. Eu acho que tem o suficiente, mas teria que ser dentro de um padrão. Existe a lei para isso, Sim. né? Houve um pedido para que eles façam a gente fala até talvez até ir lá e retirar um pouco, né, desse excesso que tem, né? Houve, Marcos. Eu fiz 2 indicações, mandei para a prefeita, pedi para os amigos vereadores para falar,
e disse que não tem como arrumar. Ou tirar, Sim. ou deixar como está. Eu acredito que tenha conserto, porque não existe coisa que não tem conserto. Exato. Todas as coisas têm conserto, você sabe disso, né? Então eu acho que tem conserto. Mas talvez que, para proteger talvez a pessoa que fez, não está sendo feito. Sim. Eu gostaria aqui, antes da gente finalizar, o vereador Nego Manarim deve estar aí em campanha novamente para o deputado Fernando Krellin e também já aproveitando sobre as emendas até o momento, quanto que ele destinou para a Salete. Não, o Fernando Krellin, na verdade, ele destinou R$200 mil, que foi esse para comprar essas roçadeiras, e R$100 mil foi ali a rua Isidoro Socrepa, e a outra rua, não sei se foi, deve ser Adelaide Socrepa ali, né? Uhum. Até eu tinha pedido essa emenda para fazer um pedaço de calçamento na Geral do Rio Luiz, mas houve um pedido, até vou citar o nome do meu amigo o Ari Pinheirinho, para tentar conseguir uma verba para fazer o calçamento naquela rua. Então, quando ele me fez o pedido, eu já tinha o pedido desses 100 mil para fazer lá. Achei de vantagem, a prefeita me procurou e pediu se eu concordava de jogar aqui. Claro, falei com o deputado, não, onde jogar está tudo bem. Sim. E graças a Deus foi resolvido o problema, as duas ruas estão calçadas e o pessoal parece que ficaram contentes. E agora, no momento, é só esses que tem, né? Sim, sim. Mas há esse propósito agora de contribuir aí com o deputado novamente? Não, eu acredito que sim, Marcos. A gente também, que nem eu falei no início, a gente é um time. E esse time a gente tem que respeitar um pouco, né? Mas acredito que devo apoiar ele, sim. Sim. Até por a amizade que a gente tem pessoalmente. Sim. Não é tanto politicamente como é pessoalmente, né? E o retorno aí pelo apoio também. 200 mil é pouco dinheiro. É pouco. Mas é um deputado lá de Joinville, né? Ele ganhou 89 votos aqui em Salete. Sim. Então ele pagou quase 2 mil votos, né? Vamos dizer, se fosse. Proporcionalmente é bom, né? Não foi essa a intenção, tá? Sim, sim. Nós queremos agradecer aqui com a gente hoje. Outros assuntos nós teríamos, mas devido ao tempo a gente vai agendar uma próxima entrevista, um bate-papo aqui com o vereador Nego Manarim, assuntos também de relevância, e desejamos aí uma boa recuperação e o espaço para sua mensagem final à Rádio 105 FM, vereador Nego Manarim. Marcos, quero agradecer a oportunidade que você me deu, e sendo possível, se você abrir espaço, a gente está aqui. Sim. Não estou aqui para criticar, quero deixar bem claro à população sobre a roçadeira, sobre as lombadas que eu falei. Isso eu falo, por exemplo, eu sempre falei na tribuna, vou falar aqui na rádio, porque é uma verdade, né? Então, agradeço de coração mesmo a oportunidade da gente vir pelo menos aqui se defender um pouco, sim, porque as críticas são muito. Eu também, Marcos, assim, por vereadores, a gente escuta, né, falar, até o próprio agricultor, na época da campanha, teve aquele que diz, não vota no Nego Manarim porque o Nego Manarim é analfabeto. Eu tenho o 4º ano primário e quero dizer para você que eu não tenho estudo, mas também não sou aquele analfabeto que eles pensam. E que eu enxergo as realidades, tá? Mas agradeço a todos. Marcos, bom dia a todos.